Carreira, escolhas e liderança feminina são temas cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Para conversar mais sobre isso, recebemos hoje a economista-chefe da Federação das Indústrias do Espírito Santo e gerente executiva do Observatório da Indústria da FITES, Marília Silva. Seja bem-vinda, Marília. Muito obrigada. Então, para começar, a gente volta um pouco no tempo para tentar entender o que te interessou na economia e o que te motivou a seguir essa carreira. Então, vou ser bem sincera, né? Eu escolhi economia, eu tinha meus 17 anos, na época de prestar vestibular. Eu tinha interesse em várias frentes, sempre gostei muito de matemática. Sinceramente, honestamente, eu até pensava em fazer mais química, engenharia química, mas essa não era uma opção, na minha cidade, lá em Campo Grande. Então, eu juntei um pouco das coisas que eu gostava. Eu imaginava que a economia tivesse matemática, tivesse um pouco de história e acabei optando. Inclusive, essa história é bem comum entre alunos de economia. Sim, você fez a graduação de economia ainda em Campo Grande, que é Mato Grosso do Sul, onde você Uhum, nasceu, né? Seguiu fazendo mestrado, doutorado em outras cidades. sim. Durante essa trajetória, né, você pensou em algum momento que chegaria em cargos de liderança? Você visava isso já? Então, eu não sei se exatamente eu pensava em cargo de liderança. Eu escolhi essa trajetória, e na verdade nem é escolher essa trajetória, né? Eu queria estudar, eu tinha vontade de aprender mais, eu sabia que, de alguma forma, para entrar no mercado de trabalho, eu precisava não só ter o conhecimento, mas também ter o diploma ali, eu precisava de algo que certificasse esse meu conhecimento, então acabou que eu acabei optando por fazer mestrado, e aí o mestrado em economia é até um mestrado diferente, de boa parte dos mestrados, existe uma prova nacional, como se fosse um Enem de economia, você faz a prova e aí você, de acordo com a sua pontuação, você pode ir para alguns centros determinados. Eu acabei tendo a opção de escolher entre alguns e fui para o Rio Grande do Sul. Entendi. Ainda olhando, né, para tudo que você já trilhou nessa questão acadêmica, quais caminhos escolhidos você acha que foram estratégicos para você conseguir alcançar essa posição que você está hoje? Eu não acho que é uma regra para todo mundo, mas no meu caso, né, sendo uma mulher negra, tendo vindo fora do centro, eixo Rio, São Paulo, região Sudeste, região Sul, eu acabei pensando, eu já pensava isso na época, que eu precisava ir estudando e ir conseguindo o grau acadêmico de uma forma rápida. Então, eu optei por fazer graduação, mestrado, doutorado, né, um pouco mais rápido ali, para que eu pudesse dar este sinal ao mercado. Não acho que esse é o caminho obrigatório, mas de onde eu tinha vindo, considerando quem eu era, eu achei que isso me permitiria entrar, vamos dizer assim, bem no mercado e acredito que funcionou. Aqui no Espírito Santo, né, sua carreira começa em 2017, mas você já tinha um currículo anterior também a isso. Considerando essa jornada, quais foram os principais desafios enfrentados enfrentados até hoje mesmo nessa posição que você está? Eu vou falar um pouco de desafio, mas eu gosto mais de trazer essa oportunidade, né? Eu sempre tive muitas oportunidades, eu estudei ali boa parte da minha vida, né, seja em universidade pública, eu tive acesso à bolsa de estudo, então por muito tempo eu pude ser estudante. Então isso me propiciou a acumular mesmo um conhecimento, a ter um determinado tipo de experiência ali que eu acho que ajudou nessa trajetória. Os desafios que a gente acaba passando nessa frente é porque você não sabe mesmo, você é muito jovem, você não sabe o que você vai encontrar. Eu venho de uma geração em que a discussão sobre ser mulher ou ser negro, ela não estava tão presente quando eu tinha, né, meus 20 anos, tal. Então a gente foi aprendendo um pouco. Alguns desafios foram, vamos dizer assim, sendo identificados na vivência mesmo, e outros ali, a gente, como é que eu vou dizer assim, a gente hoje já consegue identificar ou até antecipar. Mas eu venho um pouquinho de uma geração que, às vezes, algumas coisas não deram certo ou viveram determinadas situações em que, na época, também nos faltava um pouquinho de consciência. Acho que hoje a gente olha para trás e entende que os desafios foram maiores do que na época a gente sentiu. Sobre o seu cargo atual, na prática, o que significa ser economista-chefe da Finges? Quais são as suas principais atribuições? Primeiro, muito trabalho. Com certeza, muito trabalho.
Na função específica de economista-chefe, eu acho que talvez uma das principais responsabilidades é ter em mente que você está ali representando uma instituição de extrema importância para o Estado do Espírito Santo, uma instituição muito importante para o desenvolvimento do Espírito Santo. Então, assim, quando eu estou ali falando, o número que eu falo, né, o material que meu time prepara, os estudos que meu time faz, eles de fato precisam estar ali muito alinhados com o que de fato está acontecendo. A gente precisa estudar muito, a gente precisa ter muita precisão naquilo que a gente vai falar e se posicionar, porque eu não estou somente me posicionando como economista Marília Silva, eu estou me posicionando como a economista Marília Silva que responde por uma grande instituição que está ali por trás de todo o nosso trabalho. Além de economista-chefe, você também atua como gerente executiva no Observatório da Findes. Qual é a importância, né, desse observatório para a sociedade, para a economia do Estado? Hoje o Observatório Findes ele é o centro de inteligência da Federação das Indústrias, mas a gente não tem um foco só no setor industrial, a gente atende, olha e estuda todos os setores, né, do Espírito Santo e tem como, vamos dizer assim, como grande objetivo gerar mesmo conhecimento, informação técnica para que os agentes, seja governo, seja indústria, seja empresário, seja até a própria sociedade civil, possa tomar decisões com base num conhecimento qualificado. Então, por exemplo, a Federação das Indústrias, ela é um sindicato patronal, ela representa os setores industriais. E esses setores precisam se organizar para que eles consigam ali, de fato, entender, né, que tipo de legislação afeta ele, como é que está sendo o resultado, né, se, enfim, se determinada medida vai afetar ou não o setor. Então, a gente que acaba fazendo esse estudo, qualificando, dando essa informação. Hoje, por exemplo, a gente calcula, né, o PIB aqui do Estado do Espírito Santo para 13 setores diferentes. Então, a nossa função mesmo é gerar conhecimento, mas um conhecimento que possa ser absorvido pelos agentes e que sirva para a tomada de decisão e que isso propicie ainda mais o desenvolvimento do Estado. Olhando para esse setor, né, da economia, quais habilidades você acha que são importantes que futuros profissionais ou quem já está na área, mas que visa um cargo de liderança, consigam construir para chegar a esses postos? Olha, eu não sei se é exatamente só para economia, assim, eu acredito que, independente de buscar ou não liderança, existem determinadas habilidades que são muito importantes para os profissionais em geral. Acho que comprometimento é uma delas, a busca, e principalmente no mundo de hoje, a busca pelo aprendizado, pela autoaprendizagem, ela é muito importante. Hoje você está num mundo em que tudo muda muito rápido, você, enfim, tem aplicativos muito diferentes, tem muita informação, muito conteúdo. Então, assim, você precisa desenvolver essa capacidade de aprender rapidamente, eu acho, hoje em dia. A questão da organização, a gente sabe que as pessoas têm níveis distintos de organização, mas é importante para o seu trabalho você conseguir ali, se organizar, priorizar. Então, eu acho que tem várias características que são importantes para quaisquer profissões que sejam. É claro que se você for caminhar para a liderança, aí de fato você vai precisar ter um pouco mais aguçado, mas não significa que você não possa desenvolver, né? Eu mesmo, né, me desenvolvi muito ao longo desse período, um pouco mais aguçado algumas outras habilidades. Então, se você vai fazer gestão de pessoas, você precisa ter uma empatia um pouco mais elevada, você precisa ter a capacidade de se colocar no lugar das pessoas, e para isso, inclusive, eu acho que é importante a gente até trazer para o nosso convívio mesmo a questão da diversidade, entendeu? Porque eu não vou conseguir fazer uma boa gestão, identificar que as pessoas têm necessidades diferentes se eu não conheço outras realidades, se eu não me coloco em outras situações. Então, eu acho que é isso. Se a gente pensar em habilidades, vamos dizer, mais técnicas, eu acho que o economista vai para o clássico, precisa ser um bom leitor, e precisa um pouco ali desse conhecimento, não diria muito matemático, mas assim um pouquinho mais lógico, assim, você tem que ter uma habilidade mais lógica também. Agora falando um pouco mais sobre representatividade, você é uma mulher que ocupa um cargo de liderança em um setor que ainda é pouco dinâmico, pouco diverso, a maioria ainda é homem. Como que você enxerga isso? O que isso significa para você? Então, no meu caso específico, são duas questões, né? Eu sou mulher e eu sou uma mulher negra. Então, eu não consigo dissociar isso, porque a minha experiência acaba passando nesses duas frentes. E eu até gosto de trazer um exemplo, porque às vezes para as pessoas soa assim, mas faz diferença? Então, por exemplo,
só mulher, talvez uma mulher branca, um dos desafios que eu acredito que a gente encontra no mercado, ele está muito ligado ao seguinte: a mulher, ela é uma pessoa frágil, né? Então, assim, você precisa ter cuidado com essa mulher, né? Você não pode falar com ela de uma forma muito grosseira. Isso é natural quando você está se confrontando com uma mulher branca. Quando você está com uma mulher negra, a expectativa da sociedade é outra, porque o fato de ser negra torna você mais forte, mais resiliente. A sua fala, uma fala minha, uma fala de uma mulher branca, pode ser muito interpretada diferente. Eu sou grossa mais facilmente. Então, a gente tem um pouquinho dessa diferença. Mas, assim, o que eu costumo dizer sobre ser uma mulher e ser uma mulher negra no mercado de trabalho, nessa posição de liderança, é que primeiro eu ocupo um espaço que foi luta de outras pessoas, né, que vieram antes de mim, e eu tento de alguma forma deixar esse espaço também mais confortável para as próximas pessoas que virão, né? Então, e aí eu acho que isso eu posso fazer tanto por meio da minha liderança, fazendo uma liderança, formando outros profissionais que estejam acostumados a me ver ali, quanto também dos meus próprios pares, né? Porque o simples fato deles e minhas chefias também, o simples fato deles terem, né, que lidar ali com uma mulher negra, tal, isso vai tornando, vamos dizer assim, cada vez mais comum, vai criando, né, na geração que está vindo, nas crianças, a possibilidade, poxa, eu posso sonhar com estar lá, olha, sei lá, igual, né, um clássico, né? Será que eu posso ser médico? Então, assim, estar ali faz com que outras possam acreditar que pode chegar. E eu acho que acreditar é o primeiro passo, independente se vai chegar ou não. Para finalizar, que conselho você deixaria para mulheres que estão nesse setor de economia, até mesmo que não estão, mas que buscam cargos de liderança e querem se destacar na sua área? Olha, vou ser muito honesta. Eu acho que assim, o que a gente pode fazer é o que está no nosso controle. E o que está no nosso controle é se esforçar, é a dedicação, é estudar, é tentar aprender com as oportunidades que elas acabam sendo postas para você. Então, assim, eu acredito muito que o esforço, a disciplina leva a gente a alguns lugares. Mas eu não acredito que isso sozinho te leve lá. Então, assim, é preciso sim ter um pouco de sorte. Eu cheguei aqui muito, né, não tenho dúvidas, por meu mérito, pelas horas que eu fiquei sentada estudando, pelo tanto que eu me dediquei no trabalho, mas eu cheguei aqui porque muita gente me deu oportunidade ao longo dessa trajetória. Há outras pessoas, sem dúvidas, com esforço muito semelhante ao meu, que talvez não tenham chegado. Mas o conselho que eu posso dar é: faça o seu esforço, faça a sua parte e esteja pronta para que quando a oportunidade chegar, você esteja à altura, e você estará, e ocupe ali e siga. É um pouco isso. Marília, muito obrigada pela sua presença novamente. Para você que está nos assistindo e gostaria de saber mais informações sobre esse e outros assuntos, é só acessar esbrasil.com.br e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!